Então, minha gente, uma das formas de nós suprirmos essas carências do nosso texto é justamente fazer uso eficiente dos textos de apoio, né? Uso eficiente dos textos de apoio. O que eu devo fazer com o meu texto de apoio, que são os textos motivadores? Vejam bem, os textos motivadores na redação do Enem, ele tem a função de situar. Preste bem atenção na palavra situar o candidato acerca do tema da proposta, fornecendo elementos que possam ajudá-lo a refletir sobre a temática. Então, refletir, situar, refletir, duas palavras importantes, né? Tais textos servem para despertar ideias para o desenvolvimento do tema e também são úteis para ajudar a manter o foco temático. Certo, minha gente? Foco temático. Então, para que servem os textos motivadores? Ao pegar os textos motivadores, eu vou ler cuidadosamente cada texto motivador. Vocês sabem que a prova de redação, ela é, antes de qualquer coisa, uma prova de leitura, né? Eu vou resumir os meus textos motivadores. Quando eu faço isso, eu estou me situando, né, acerca do tema. Quando eu percebo quais são os temas que os textos motivadores trazem, o que eles dizem, o que dizem os textos motivadores, eu vou refletir. Diante disso que os textos motivadores me dizem, o que isso me faz lembrar? De que é que eu lembro? Do que é que eu já estudei, que eu lembro acerca desse tema? Então, os textos motivadores, eles são úteis para ajudar você, para despertar ideias em você. Você nunca vai parafrasear esses textos e nem nunca vai copiar esses textos, ok? Vejamos mais. Vale ressaltar que somente faz sentido utilizar as informações dos textos de apoio. Veja, somente faz sentido utilizar as informações dos textos de apoio se houver, por parte do candidato, contribuições de pensamentos autorais. Tá? Nós vamos ver isso na prática, certo? Memorizem isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Só faz sentido usar essas informações se, a respeito dessas informações, você tiver algum dado autoral. Você souber, né, discutir aquela informação do seu jeito, tá certo? Simplesmente reproduzir as informações disponíveis ou parafraseá-las configura inadequação à proposta, conforme os critérios de desempenho da competência 2. Portanto, o candidato será penalizado na avaliação de sua redação. O candidato aqui pode ser rebaixado para o nível 2, né, 80 pontos nessa competência. Nesse sentido, não se deve, na produção de texto, limitar-se às paráfrases dos textos estímulos, nem a cópia literal de textos de proposta na sua redação. Jamais copiar nenhum trecho. Fazendo isso, o candidato estará assumindo não ter autonomia para desenvolver um tema. Além disso, haverá o risco de linhas escritas de seu texto serem desconsideradas, né, na correção, podendo assim você ser rebaixado na competência 2 para o nível 2, 80 pontos. Então eu já sei, né? Eu já sei que o texto motivador é para eu ler, eu resumir, né? A partir daí eu me situar, a partir da reflexão que eu fizer, eu vou começar a ter ideias, né? Que eu posso muito bem usar as informações que estão lá para eu ter ideias, mais ideias com autoria. Fechado? Pronto, vamos ficar nesse ponto, certo? E quanto aos dados estatísticos? Lá vão estar dados estatísticos, lá vão estar charges, né? Lá vão estar tirinhas. Eles também têm o que dizer. Mas por que os textos motivadores trazem dados estatísticos se nós não podemos usar os dados estatísticos? Você pode sim usar os dados estatísticos. Lembre-se, você só não pode copiá-los. Mas como é que eu vou usar um dado estatístico sem eu copiá-lo? Simples.
interpretando esse dado estatístico. Como você vai ver logo mais, num texto de um aluno com nota bem-sucedida, onde ele pega o dado estatístico e interpreta aquele dado e faz um parágrafo completo interpretando um dado estatístico que está nos textos motivadores. Ok? Fechado isso? Você deve ter reparado que geralmente há dados estatísticos, infográficos, tabelas em meio aos textos motivadores, correto? Eles são importantes por duas razões. Primeiro, revelam a gravidade ou relevância de algo, né? Por meio dos números e conclusões apontadas em pesquisas. E revelam também a sua capacidade de interpretação das informações. O texto do Enem, repito, é assim tudo um texto de leitura, uma prova de leitura. E não existe leitura sem interpretações, certo? Portanto, tenha atenção ao lê-los e busque compreender bem o propósito de eles terem sido apresentados na coletânea. Eles não estão ali por acaso. Eles estão ali porque eles têm um motivo de fazer parte daquela coletânea. Vejamos. As charges e as tirinhas, elas também estão ali não estão ali para entreter o candidato na hora da prova. Não, né? Elas têm ali uma informação, né? Uma informação a trazer, certo? A informação que elas podem trazer ali, ela é enorme, né? Portanto, é fundamental que você as leia com atenção. É muito comum que as charges, por exemplo, façam uma crise sutil sobre alguma questão social séria, que você pode interpretar e trazer para o seu texto. Lembre-se, interpretação é diferente de paráfrase. Você vai ver isso na prática, tá? Já já, certo? Interpretação não é paráfrase. Sendo necessário perspicácia por parte do leitor, né? Para você interpretar aquela charge, aquela tirinha. Veja essa tirinha da Mafalda. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aí a Mafalda diz: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Uma crítica social, né? De uma charge como essa, você pode tirar uma interpretação. Ver que um determinado problema, ele acontece em virtude da apatia social, né? Em virtude do preconceito social, né? Dependendo do tema. A sociedade, uma charge como essa vai mostrar que a sociedade, ela está diretamente ligada ao tema. E aí você já tira um motivo, já tira um momento para a sua introdução. A sociedade, né, está envolvida nesse problema. Fazendo o quê? Discriminando, deixando de denunciar, vendo as crianças trabalhando, contratando crianças para trabalhar, sem denunciar o trabalho infantil, né? Então, a partir de uma charge como essa, de uma tira como essa, que nós tiramos essas interpretações. E veja que quando eu estou dizendo nessa minha fala, eu não estou parafraseando a tira. Eu estou o quê? Eu estou interpretando a tira, né? Quando eu digo que num problema do trabalho infantil, por exemplo, uma charge dessa vai servir para mostrar que as pessoas, a sociedade, ela está totalmente envolvida no problema, certo? Porque não denuncia, porque não se compreende enquanto uma pessoa que exerce tutela em relação à criança. Então eu estou interpretando uma frase que diz: as pessoas precisam ser melhores. Eu estaria parafraseando, agora veja a diferença entre paráfrase e interpretação. Eu estaria parafraseando se eu dissesse, né, que a sociedade contemporânea, ela precisa ser melhor. A cada ano que passa, espera-se que haja essa melhora social. Aí sim, seria com outras palavras o que está dizendo aqui na charge, compreende? Então, para que serve? Mas afinal, posso ou não usar as informações dos textos de apoio na minha redação? Né? Afinal, posso ou não?
certo? Como foi que a gente disse até agora? Revisando, texto de apoio importantíssimo, leitura eficiente, resumo da leitura, inferência dos textos motivadores, sobre os textos motivadores no momento desse resumo, certo? Serve para você refletir, para você despertar suas ideias, serve para você interpretá-los no despertar, para que você possa perceber o problema no despertar dessas ideias, com autoria. Usar as informações significa apropriar-se delas, ou seja, interpretá-las, tá vendo? Você pode usar apenas interpretando-as. Explorá-las ao máximo, relacionando ao que você já sabe sobre o assunto e abordando com suas palavras reflexões e conclusões em seu texto, não é? Então é como eu estava fazendo aqui com essa tirinha, quando eu falava do trabalho infantil, certo? Eu peguei a questão de as pessoas precisam ser melhores, né? Trouxe para uma reflexão do que eu entendo sobre sociedade. Sociedade, um conjunto de pessoas que interagem entre si, visando o bem comum, visando ao bem coletivo, né? Eu estou usando autoria, estou usando o que eu sei sobre sociedade. No entanto, a sociedade brasileira deixa de exercer esse papel social, essa responsabilidade social, quando não denuncia os casos de trabalho infantil no Brasil. Tá vendo? Eu não estou usando nada da tirinha. Eu estou usando apenas um suporte que a tirinha me deu para dizer que a sociedade precisa ser melhor. Aí eu estou usando o conceito de sociedade, eu posso usar o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu posso usar a função social, certo? O que é ser um cidadão? Qual é a função social de um cidadão? Para que serve a cidadania? Então, eu estou usando o quê? Aquilo que eu sei sobre o assunto abordado. Eu sei que no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que todos nós temos obrigação em tutelar as crianças. Aí eu estou usando, né? Esse meu conhecimento aqui não está dizendo de conselho tutelar, ou de Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Então, estão entendendo, minha gente? A gente espera que vocês estejam entendendo, inclusive, deem os feedbacks, digam se a aula está muito rápida, se a aula está demorada, deem os feedbacks de vocês, tá? A intenção aqui é o aprendizado. Com suas palavras, reflexões e conclusões em seu texto. Não pode copiar. Ok? Não pode copiar. Lembrando que o Enem atribui nota 0 a quem faz cópia integral dos textos motivadores e desconsidera as linhas de quem faz cópia parcial. Pronto, então não adianta, né? Os dados podem ser usados sem problemas em seu texto. Olhe, cuidado com isso. Não pode copiar. Os dados podem ser usados sem problemas. Como é isso? Eu vou explicar. Em seu texto, desde que fundamentando um argumento de sua autoria, certo? Vamos sair da teoria e vamos para a prática para vocês compreenderem melhor. Vejam, minha gente. Vejam esse texto, né? Trazendo para a prática. Vejam esse texto que foi do Enem de 2016, que falava sobre a intolerância, né? Os casos de intolerância religiosa no Brasil, certo? Então, nós vamos agora analisar esse texto à luz de tudo isso que foi dito. Por que é importante o que nós estamos fazendo? É importante o que nós estamos fazendo até aqui, dizendo como vamos agir com os textos motivadores, porque para você não cometer mais aqueles erros que eu disse lá no início. Você não percebeu o problema, você agora vai perceber o problema. Você formular uma tese, né? Você vai ter condições de formular uma tese. Quando você trabalha bem com os textos motivadores,
você tem condições de produzir todo o seu texto, interpretando e juntando com aquilo que você já sabe, com o conhecimento de mundo que você acumulou ao longo de sua vida escolar.